Olá pessoal, tudo bem? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar as nossas aulas de homilética. O que é homilética? A arte da pregação. Quero orar com você. Oremos. Pai, pedimos a sabedoria do alto, pedimos a tua bênção, a tua unção e que todo conhecimento seja usado na igreja local, na sua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, a apresentação do módulo. Nós teremos 8 aulas de homilética, um trabalho extra-classe, uma prova, as notas, a presença 1 ponto, o trabalho 4 pontos, a prova 5 pontos, a média é 60. A apresentação da unidade 1. Pregadores que eu indico a vocês. Primeiro, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um pregador da ala reformada, um exímio expositor bíblico e vale a pena ouvi-lo para edificar a nossa fé, o nosso espírito e também para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Um outro pregador que eu indico é o pastor Josué Brandão. O pastor Josué Brandão, ele é um pregador da ala pentecostal. Ele é um pregador que tem uma unção, uma veemência pentecostal e também ele é um exímio expositor bíblico. Nós aprendemos muito da palavra de Deus com ele. Um outro pregador que eu indico a vocês, eu quero fazer um suspense. Quem será que eu posso indicar? Depois que eu indiquei o Hernandes Dias Lopes, o Josué Brandão, eu vou indicar quem? Vejamos. Você, eu indico você. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que Deus há de levantar pregadores, pregadoras na nossa turma de teologia. E esta pessoa é você. Livros que eu indico da área de homilética. Primeiro, do James Braga, Como Preparar Mensagens Bíblicas. Fenomenal. Segundo, John Stott, Eu Creio na Pregação. Top. Terceiro, Pregação e Pregadores, do Martyn Lloyd-Jones. É fenomenal, vale a pena. Pregação e Pregadores, do Martyn Lloyd-Jones. O que é pregação? Então vamos lá, pense comigo. O que é pregação? Vamos pensar o que é pregação a partir do Martyn Lloyd-Jones, um teólogo do século XX, da Inglaterra. Olha só, o Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Pregação e Pregadores, ele vai dizer o seguinte: a pregação é um mistério. E ele diz: quando eu me preparo, gasto horas, subo no altar, prego, muitas vezes eu saio decepcionado. Enquanto que outras vezes eu não consigo me preparar devido à correria da semana, subo no altar e sou surpreendido pela graça de Deus. E ele finaliza: a pregação é um mistério. É algo que depende muito de Deus. É necessário que o pregador faça a sua parte, mas é uma dependência total do Senhor. Portanto, a pregação é um mistério. E ele continua: a pregação é um impacto, ou seja, a pregação não é uma aula, a pregação não é uma preleção, a pregação não é uma exposição de informações. A pregação é trazer a palavra de Deus aos corações dos homens. Portanto, a pregação que é pregação tem que provocar impacto. E este impacto só é efetuado na força do Espírito de Deus. O Martyn Lloyd-Jones ainda continua: a pregação é lógica em fogo. São argumentos racionais, são exposições bíblicas na força do Espírito,
no poder do Espírito Santo. É desta forma que Martyn Lloyd-Jones define a pregação. É um mistério, é um impacto, é lógica, enfim. Também, em Martyn Lloyd-Jones, nós conseguimos fazer uma distinção entre sermão e pregação. Lloyd-Jones vai dizer: pode-se ter uma boa pregação mesmo com um sermão deficiente. O que ele quer dizer com isso? Pregação é Deus que dá, é aquela mensagem direcionada, profética, iluminada. Sermão é uma espécie de discurso. Sermão tem começo, meio e fim. Sermão tem ilustrações. Sermão tem uma forma de apresentar um tema. Tem as divisões. O sermão é um discurso. Pregação é Deus que dá. Ele define desta forma: sermão é um discurso, a pregação Deus dá. E ele diz: pode-se ter uma boa pregação. Deus deu a mensagem, iluminou o coração do pregador, mesmo com um sermão deficiente, sem começo, meio e fim, sem uma ilustração, sem um mínimo de um discurso. Mas agora eu lhe pergunto: o que Deus tem para nós? Deus tem para nós os dois, que possamos ter um ótimo sermão e uma ótima pregação. O termo sermão vem do latim sermo, que significa discurso religioso. O termo pregação vem do grego kerisso, que significa declarar as boas novas. Portanto, sermão é o discurso, pregação é a mensagem que vem de Deus. O pregador tem que ter os dois. E a homilética nos ajuda a ter o sermão e receber melhor a pregação. Paul Washer, um pregador renomado dos Estados Unidos, ele vai dizer: a maior marca de um falso profeta é que ele só fala o que você quer ouvir. A maior marca de um falso profeta é que ele só fala o que você quer ouvir. Nós, pregadores, nós não somos falsos profetas. Por isso, não devemos falar somente aquilo que os ouvintes querem ouvir. Nós temos que pregar, muitas vezes, aquilo que os ouvintes não querem ouvir. Nós temos que expor todo o desígnio de Deus ao coração do homem. Gesiel Gomes, um grande pregador da ala pentecostal, ele vai dizer: o maior desafio do pregador é cavar com uma mão e receber com a outra. Ou seja, o pregador tem que usar as duas mãos. Com uma ele cava, lê o texto, com a outra ele recebe de Deus a mensagem, ele recebe de Deus a iluminação. Diante disso, a pregação exige do pregador dois braços. Primeiro, o braço humano e segundo, o braço espiritual. O braço humano diz respeito à estrutura do sermão. E para você ter uma boa estrutura de sermão, começo, meio e fim, é necessário ter um conhecimento de teologia e muita prática. Por isso que vale a pena você fazer o curso de teologia para que você possa ter uma estrutura melhor nas suas pregações. E também a prática. Aproveite todas as oportunidades que forem dadas a você. Argumentos. Para você ter argumentos, porque é comum pregadores iniciantes falarem: eu tenho medo de pregar e falar só 5 minutos. Vai que acaba todos os argumentos. O que eu vou fazer? Pois bem, para você não ter mais este medo, você precisa ler muito. À medida que você se abastece, você vai ter condições de transmitir o conhecimento na pregação. Você precisa ter criatividade, pensar e pensar a respeito do texto, viver o texto e muita concentração. Tem que meditar, refletir, viver aquela história bíblica, entrar na história. Língua portuguesa também é um outro item do braço humano. É preciso ter muita leitura,
fazer um estudo da gramática da língua portuguesa, compre um livro da gramática da língua portuguesa e estuda. E sempre se autocorrigir. Então se corrija, faça uma autocorreção, peça para a esposa ou esposo fazer as devidas correções. Nós temos que nos evoluir constantemente. Falar bem. Para você falar bem, é preciso ter paixão pelo que se faz, é necessário fazer um curso de oratória e ter muita prática. Então, se você ter paixão pelo que se faz, se você fizer um curso de oratória e ter muita prática, com certeza você vai falar bem. Então, no braço humano, é preciso ter uma boa estrutura, começo, meio e fim, argumentos, língua portuguesa e falar bem. No braço espiritual, item 1, oração. O melhor sermão não sai das academias teológicas, e sim do lugar reservado para orar. E.M. Bondes disse isso em seu livro O Poder através da Oração, que é um livro fantástico, tem em PDF, você pode dar uma pesquisada. Ele defende a oração, é muito lindo este livro. E é verdade, é no local que reservamos para orar que nós vamos receber de Deus as pregações, as iluminações, o entendimento. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos subir no altar com o coração cheio, com o coração iluminado, que possamos ser ungidos, cheios do poder de Deus. E nós devemos sim ser homens e mulheres de oração. Letra B, o item B, meditação. É preciso entender que a Bíblia não foi feita para ser lida, e sim para ser meditada. Você vai pregar, não cometa este erro. Subir no altar para pregar sem ter meditado no texto. Você pode até não ter lido comentários bíblicos, bíblias de estudos, mas nunca deixe de passar tempos a sós com aquela passagem bíblica, para que aquele texto entre no teu coração e você entra na mensagem. Então você precisa, no mínimo, dominar a passagem bíblica. E este domínio vem por meio da meditação. Então você precisa gastar tempos meditando, refletindo, vivendo aquela passagem. E tenho certeza que esta mensagem há de queimar no seu coração, ainda mais com a iluminação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Letra C, autoridade espiritual. É uma virtude que uns têm e outros não. Precisamos ter autoridade espiritual. O mundo espiritual é muito mais sério do que nós imaginamos. O mundo espiritual é algo surreal, é algo fora do normal. E neste mundo espiritual nós só combatemos na força, na unção e na autoridade do Espírito de Deus. E nós, pregadores, temos que ter a autoridade espiritual. Vem por meio do jejum, da oração, da santidade, uma vida com Deus. Inspiração. Eu tive um pregador no seminário que eu fiz. Ele era pregador, um exímio pregador e também professor. E ele dizia: alunos, orem para que no momento da pregação Deus, o Espírito Santo, coloque nos seus lábios as palavras que vocês devem ministrar naquele momento. Então isso fala de inspiração. Devemos receber de Deus as palavras que as pessoas precisam ouvir naquele momento. Para isso nós temos que orar: Espírito de Deus, coloque nos meus lábios aquelas palavras que as pessoas precisam ouvir de fato naquele momento que estarei pregando a sua palavra. Ferramentas que ajudarão o pregador. Primeiro, vocação e unção. Só entra nessa se você de fato sentir a vocação bater no seu peito. Você tem que sentir na tua alma a paixão pela chamada, o desejo pela pregação. E temos que ter unção do Espírito de Deus, senão não dá certo. Segundo, conhecer muito a Bíblia. Seja um pregador bíblico.
Ei, é a palavra de Deus que muda vidas e nós, pregadores, devemos conhecer a Bíblia acima de qualquer outra coisa, acima da teologia, acima da psicologia, acima de qualquer outra coisa. Nós temos que conhecer Bíblia, nós temos que ser cirúrgicos na exposição da palavra de Deus. Terceiro, conhecer a teologia. A homilética é uma ferramenta que nos ajuda a preparar sermões. A hermenêutica é uma ferramenta que nos ajuda a interpretar a palavra de Deus. A exegese é uma ferramenta que nos ajuda a encontrar as lições preciosas que estão escondidas no texto devido ao distanciamento temporal, devido ao distanciamento cultural. Então nós temos que saber de teologia, homilética, hermenêutica, exegese. Conhecer o ser humano, precisamos conhecer o homem. Vamos pregar para os adolescentes? Temos que saber quem são os adolescentes. Vamos pregar para os jovens, os adultos, a terceira idade? Temos que conhecer esses seres humanos, para que nós possamos falar na língua, na compreensão dessas pessoas. Ferramentas que ajudarão o pregador, vocação e unção, conhecer muito a Bíblia, conhecer a teologia, conhecer o ser humano e o mundo. Para conhecer o mundo, temos que estar sempre acessando sites de jornalismo, sites de jornais, ouvir a CBN. Temos que sempre estar antenado, assistindo os jornais, para nós conhecer melhor o mundo, porque nós vamos pregar para o mundo, nós vamos aplicar para os homens que estão neste mundo. Benefícios da homilética para o pregador. Pois bem, já que vamos expor a palavra de Deus e vamos ter a ferramenta da homilética ao nosso favor, então quais são os benefícios da homilética para o pregador? Descobrir as várias alternativas do texto. Então a homilética nos ajuda a enxergar o texto de várias formas. Facilita o preparo do sermão. Você já pensa nas partes de um sermão, começo, meio e fim, e você tem ali uma facilitação no preparo do sermão. Enriquece o sermão, ordena o conteúdo do sermão. Então você, ao pregar, você não expõe tudo de uma vez. Você consegue ordenar. No começo eu vou falar sobre esses pontos. No meio eu vou argumentar esses itens. No final, eu vou apresentar essas informações. Então, você consegue ordenar o conteúdo do seu sermão. Ordena as ideias. Benefícios da homilética para os ouvintes. A compreensão da mensagem. Ajuda as pessoas a compreender melhor a mensagem. A qualidade da mensagem. A transmissão da mensagem. O ouvinte sai da igreja com o tema do sermão, com os tópicos do sermão, com aquela ilustração que o pregador usou. Isso enriquece o sermão e facilita na transmissão da mensagem. A pessoa chega em casa e diz: olha, o pastor hoje pregou sobre tal tema, sobre tais tópicos. Então ajuda na transmissão da mensagem. Valorização da mensagem. A mensagem ela tem um valor maior, porque o nosso ouvinte ele é racional. O nosso ouvinte tem algo que a natureza, que o nosso Pai concedeu a todos os homens, que é algo que não se compra em mercado, que é algo que todos têm, que é a razão. Então os nossos ouvintes são inteligentes. Uns são mais, mas todos têm a razão. São seres racionais. E eles percebem quando o pregador gastou tempo, quando o pregador se preparou e quando o pregador não gastou tempo, não se preparou. Então, a mensagem pela homilética passa a ter um valor maior. Então, vamos lá. Definição de termo. A palavra homilética vem do grego homiletikos, que significa escolhido e correto. Outras expressões gregas. Homilia, que significa discurso, e também homilém, que significa conversar. Então, nós temos aqui os seguintes termos para a palavra homilética: homiletikos, homilia
e homilém. 3 palavras gregas: homiletikos, que significa escolhido e correto; homilia, que significa discurso; homilém, que significa conversar. Por isso que os padres falam: eu vou fazer uma homilia, ou seja, eu vou fazer um discurso. Portanto, o que é homilética? Homilética é a disciplina que se propõe a ensinar a falar com elegância, desenvoltura e propriedade a mensagem bíblica. Em linhas gerais, homilética significa a arte de pregar. A homilética está ligada também com outros termos: hermenêutica, a arte da interpretação; exegese, a arte de encontrar o real sentido do texto; pregações evangélicas; discursos; retórica, a arte de convencer; oratória, a arte de falar bem em público; e sermões, que tem começo, meio e fim, um discurso religioso. Objetivos. A homilética pretende ajudar no preparo de sermões mais consistentes e eficientes. Por quê? Porque a homilética é uma ferramenta. E se você souber usar esta ferramenta, você vai ter sermões mais consistentes e eficientes. Também a homilética tem um objetivo para com o pregador, ou seja, melhores condições no preparo e exposição do sermão. A homilética me ajuda a preparar o sermão e a homilética me ajuda a transmitir o sermão. Ela é uma ferramenta que me ajuda e tenho certeza que ela vai te ajudar. Objetivo para com o auditório. A homilética propõe ao auditório o seguinte objetivo: conseguirá assimilar, compreender, entender com mais facilidade a mensagem exposta. Portanto, ajuda o ouvinte a entender melhor a mensagem. A importância desta matéria. Não E.M. Bondes, mas sim o Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Pregação e Pregadores, ele vai dizer o seguinte. Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Pregação e Pregadores, diz que o declínio da igreja está ligado ao empobrecimento e desprestígio do púlpito. Então, olha que interessante. O declínio da igreja está ligado com o púlpito pobre, com a desvalorização do púlpito. Então, é importante ter um púlpito que há um valor na exposição da palavra e, com isso, teremos igreja forte. E.M. Bondes, em seu livro O Poder através da Oração, ele diz: leva-se 20 anos para formar um bom pregador, porque leva-se 20 anos para formar um homem. Então, a pregação, ela é um dom e ela é uma arte. Enquanto dom é algo que Deus concedeu ao pregador, enquanto arte é algo que o pregador consegue desenvolver. É uma pérola que o pregador consegue lapidar, desenvolver, e a homilética nos ajuda a fazer isso. Então, esta matéria é de suma importância. O púlpito e a mensagem. John Wesley, um grande pregador avivalista do século XVIII, ele respondeu a seguinte pergunta: como é que você consegue atrair as multidões? E ele diz: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Olha que forte. Então ele era um homem que passava horas em oração, em estudo, em preparo, em consagração, estava completamente em chamas e diante disso subia no altar e as pessoas vinham vê-lo pregar. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. O divino está acima da técnica. Vejamos, a homilética é uma técnica, é uma ferramenta, mas nós temos que compreender que o divino, a manifestação de Deus, está acima da técnica.
Então, nós não podemos inverter a ordem. Por quê? A técnica ajuda, claro. Ter a ferramenta da hermenêutica, da oratória, da retórica, da exegese, da homilética, falar corretamente dentro da língua portuguesa. A técnica ajuda, mas não é o fim em si mesmo. O fim é a manifestação do divino, que nós não venhamos perder isso, que possamos ter todas as técnicas, as ferramentas à nossa disposição, mas também que possamos ser totalmente dependentes de Deus para que haja manifestação de Deus no momento que nós fizermos as pregações, no momento em que nós realizarmos as exposições da palavra de Deus. Então vamos lá, pessoal. Tipos de sermões. Há basicamente 3 tipos de sermões. Então, olha só, dentro da homilética, nós vamos aprender os tipos de sermões. Tem o textual, o temático e o expositivo. O textual, ele é um sermão que se baseia em um versículo até no máximo 3 versículos. Então, é um sermão que de um versículo até 3 versículos, o pregador retira o tema e as divisões. No sermão temático, é aquele famoso sermão que o pregador prega de Gênesis a Apocalipse. Então, ele viaja na Bíblia. Esse é o sermão temático. O sermão expositivo é aquele sermão que o pregador expõe um texto, uma história. Exemplo, a ressurreição do filho único da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro. Então, o pregador vai expor uma narrativa, uma história, e daquela narrativa o pregador tira o tema e as divisões. Então, nós temos dentro da homilética tipos de sermões: o textual, o temático e o expositivo. Ok? Vou ficando por aqui, que Deus nos abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, nós estaremos com as nossas aulas presenciais em breve. Deus nos abençoe. Até mais.